Esse é um exemplo com sazonalidade, olha para essa curva aqui. Não está dando para ver direito, mas se vocês dessem um zoom, vocês iam perceber que ela sobe e desce, sempre no mesmo ritmo. Então ela é fortemente sazonal. Então se eu fizer a autocorrelação, o que vai acontecer aqui? Então olha só, sazonal. Então aqui, ó, olha só o que acontece. Eu tenho uma função de autocorrelação que também é cíclica. Então a sazonalidade, ela se mostra na autocorrelação. Ela mostra que o grau de correlação é cíclico. Então, ó, quando chega no lag 6, inverte o grau de dependência. Significa que uma amostra que está numa distância 6 da outra, ela tende a ser o inverso da outra, com um certo nível de percepção. Um certo nível, aqui nesse caso é 0,5 alguma coisa, né? Então, isso mostra que existe um grau de sazonalidade, inclusive nos intervalos entre as amostras. Isso é muito interessante. Na verdade, se você aprender a interpretar isso aqui, gente, nada mais tenho para ensinar. Eu vou passar 6 meses, eu vou passar daqui até junho ensinando vocês a interpretar esses gráficos aqui. Então, basicamente, olha só o que acontece. Isso faz sentido, porque se as relações são sazonais, se elas são cíclicas, então, se eu for olhar em termos de intervalos, isso também tem que variar de forma cíclica. O Leonan aqui perguntou, professor, é possível ter uma tendência crescente entre o gráfico de linhas da amostra e o do lag? Na verdade, se eu tiver... Não, tendência crescente não pode ser, porque na autocorrelação, o maior valor é o em zero. Então, a autocorrelação sempre decresce. Pensa no que significa autocorrelação. Significa o seguinte, que é o grau de relação entre uma amostra e tantas amostras no passado. Então, quanto mais distante a coisa fica, provavelmente menos relação tem. Ela vai ter mais relação com o que está perto. Tá? Então, nesse é um caso não estacionário também. Bora para um outro caso aqui. Esse é um caso bem estacionário. Isso aqui é um ruído branco. Quer dizer, é quase um ruído branco. Isso aqui é uma série autorregressiva, né? Você vai ver mais para frente o que é. Então, para essa função de autocorrelação, olha que interessante. Aqui a maior parte dos valores está em zero. O que significa isso? Que as amostras imediatamente próximas umas das outras, olha para o 1 aqui, para o lag 1, elas não têm relação. Significa que a amostra que está na sequência da outra não tem relação nenhuma. Então, se eu estou aqui atrás e quero saber sobre o próximo, eu não tenho nada para dizer. Se eu olhar com o intervalo de 2 amostras, não tem nenhuma relação, ao menos não linear. Então, elas são quase que descorrelacionadas. Quase. Por que quase? Esses que estão em torno da linha, eu meio que chamo de zero. Mas esse cara não é zero. Esse aqui no lag 12, né? É no 12, não é zero. Eu tenho uma correlação forte aqui no lag 12. Eu tenho uma mais ou menos assim no 15, tá? E depois eu vou ter uma só em 20 e pouco, que eu posso até desconsiderar. Então, essa no lag 12 está me dizendo o quê? Que nessa série, a única correlação relevante é aquela que acontece entre amostras que estão a 12 amostras de distância uma da outra. Então, se eu quiser alguma informação sobre o que aconteceu agora, eu tenho que olhar para 12 meses no passado. Olha, eu estou falando sempre em termos de mês porque a gente entende melhor, mas é 12 amostras, tá? Pode ser semanas, pode ser trimestre, mas eu estou falando em termos de mês porque fica mais fácil de entender. Eu sempre dou o exemplo de venda de sorvete, vocês estão até chateados com esse exemplo de tanto que eu repito, porque é como se a venda de sorvete só dependesse do que aconteceu há 12 meses atrás. Então, olha, eu quero saber, eu quero fazer uma previsão de quanto eu vou vender sorvete em julho. Se fosse o caso aqui, basicamente eu diria, não é o caso, mas se fosse o caso, o que esse gráfico estaria me dizendo? Não adianta olhar para junho, não adianta olhar para maio, porque você não vai ter informação nada sobre as tuas vendas em julho. Mas se tu olhar para julho do ano passado, então tu tens informação sobre a venda em julho. Ah, então eu quero saber quanto eu vou vender em agosto. Eu olho para julho? Não. Tu olha 12 no passado. Se eu quero saber quanto vai vender em agosto, eu tenho que olhar 12 no passado. Eu tenho que olhar para agosto do ano passado. E em setembro, eu tenho que olhar para setembro do ano passado. Então, a única relação real que existe aqui é essa relação de 12 aqui. Então, a amostra atual está vinculada de alguma forma, e esse alguma forma é o que eu vou descobrir, né, da modelagem, com uma amostra que está 12 no passado. Olha que interessante. Isso é bem processo estocástico.
Então, resumindo, se eu é venda de sorvete, não é, venda de sorvete tem um gráfico diferente. Venda de sorvete, eu quero saber quanto eu vou vender em julho, e os meus dados são uma vez por mês, é o número de vendas por mês. Não adianta olhar para junho, porque não tem nenhuma informação de julho. Eu não tenho como estimar a venda de julho com base no número de junho. Eu só consigo estimar de julho com base em julho do ano passado. Eu estou dando como exemplo hipotético, porque não é o caso de venda de sorvete, tá? Em venda de sorvete vai ter uma correlação nas amostras subjacentes, mas é a interpretação que eu estou dando aqui. Espero que vocês tenham entendido. Esse ponto aqui significa isso, que eu tenho muita informação e a única informação que eu tenho é 12 amostras no passado, tá? Vamos para o nosso último exemplo aqui. Esse é um exemplo de um ruído branco. Não dá para saber a diferença entre esse e o anterior, né? Vou mostrar, depois eu vou definir direito o ruído branco. Vocês não sabem do que é, mas no futuro eu vou mostrar. Só que no ruído branco, olha esse gráfico de autocorrelação. O que é que significa? Todos os valores de autocorrelação, eles estão dentro do intervalo de confiança, ou seja, eu tecnicamente posso interpretar como zero, porque esse intervalo de confiança, ele diz, olha, até aqui eu aceito que é zero. Então, se todas as minhas autocorrelações são iguais a zero, o que é que significa? Que esse processo estocástico aqui, que essa série temporal, ela é totalmente descorrelacionada. Então, eu posso imaginar que as amostras elas são independentes umas das outras. Ou seja, uma amostra não diz nada sobre a outra. E se uma amostra não diz nada sobre a outra, eu não tenho nada para modelar aqui. Eu não tenho o que falar sobre ele. Porque quando eu modelo a dependência. Se eu quero modelar uma série temporal, é dizer qual é o grau de dependência entre as amostras. Se eu tivesse que resumir modelagem de série temporal, é isso. Eu quero dizer qual é o grau de dependência que existe entre as amostras. Tá? Então, nesse caso aqui, não tem dependência nenhuma. Elas são completamente independentes. Não tem nada para modelar. Por outro lado, ela é estacionária. A média dela é mais ou menos constante, olha aqui, é zero. A variância é mais ou menos constante. E a minha autocorrelação decai para zero. Então, ela é estacionária. Nesse caso aqui, faz sentido eu fazer um histograma. Nesse caso aqui, faz sentido eu calcular uma média, faz sentido eu calcular uma variância. Se a minha série é estacionária, então, beleza, aquela caixinha de ferramenta do estatístico, da análise descritiva, está valendo. Eu posso calcular média, posso calcular variância, posso calcular tudo isso, tá? Então, se a minha série for estacionária, se o pessoal disser, calcula a média, olha, minha série não é estacionária, não dá. A série é estacionária, então dá para calcular a média, dá para calcular a variância, tá? Então, esse é o ponto aqui. Dever de casa é o último slide, tá? Para vocês entenderem isso melhor, gente, nota, não é tortura que eu vou fazer, não. Eu estou sugerindo porque é bom. Eu estou dando esses dados que eu usei como exemplo, tá? E vou pedir para vocês calcularem no braço, não é no computador, é no braço mesmo, no papel, calcular a função autocovariante, a autocovariância e a função autocorrelação. Pega aquela equação lá, aquela fórmula, pega os dados e calcula os números. Por que isso é importante? Porque se você calcular, antes de eu calcular, você vai entender como é que funciona essa correlação. Você vai entender pelo menos a dinâmica entre os números. Você pode até não entender direito o conceito, mas você entende a dinâmica entre os números. E eu reforço isso na segunda-feira e as coisas ficam mais claras um pouco, tá bom? Então faça esse dever de casa. Vai ser muito interessante para vocês fazerem e vocês interpretarem melhor